nossos canais do YouTube. Não esqueça, se inscreva também aqui nos nossos canais. Durante um evento em Natal, no Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as ações de seu governo e de uma gestão honesta. Em seu discurso, o chefe do executivo afirmou que realiza mais obras por não existir corrupção. O nosso governo foi aquele que pegou talvez um dos menores orçamentos já vistos, mas temos entregue muito mais coisa, porque em nosso governo não existe corrupção. Eu sempre digo, se aparecer, a gente vai atrás para ajudar a elucidar o caso e apontar os culpados. Mas estamos há 3 anos e meio sem qualquer corrupção em nosso governo. Isso eu digo para vocês, não é virtude, é obrigação. E também ressaltou a importância do Brasil para o mundo e de um crescimento sustentável. Sem o Brasil, o mundo passa fome. E uma coisa também que vem sendo trabalhado desde o início do nosso governo e agora começa a sair da prancheta. Nós temos um potencial na costa do Nordeste para termos energia equivalente a 50 vezes a usina de Itaipu Binacional. Isso vai trazer para vocês aqui uma industrialização de verdade. É o governo que trabalha e não apenas fala. Também, como uma grande obra, o final dela, nós temos a transposição do Rio São Francisco. Uma obra que começou lá atrás com Dom Pedro. Depois um outro cara aí falou que havia concluído. Como sempre, mentiu para todo mundo no Brasil. Por fim, Bolsonaro falou sobre as conquistas de seu governo que, segundo ele, beneficiaram os cidadãos. Mudamos o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil. Mas mais que a mudança do nome, nós passamos o Bolsa Família, que pagava em média R$190, e passamos a pagar para o programa Auxílio Brasil, no mínimo R$400 para 18 milhões de famílias pelo Brasil. Também criamos o ano passado uma coisa que eu tenho certeza que mais da metade das pessoas aqui usam. Uma coisa fantástica, chamada Pix. Vocês hoje, mais de 100 milhões de pessoas no Brasil têm o Pix e fazem transações financeiras o dia todo, sem pagar qualquer taxa para o sistema financeiro. A questão da renegociação do FIES. Hoje temos um pouco mais de 1 milhão de jovens que têm uma dívida quase impagável com o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica. Eu digo, na verdade, tinham, porque agora pode negociar essa dívida com perdão de 90% no mínimo das mesmas. Muitas coisas temos para apresentar, que obviamente hoje mostra que a taxa de desemprego está se aproximando de 10%. Cai mês a mês, porque nós facilitamos a vida dos patrões, para que eles possam, com menos burocracia, resolver e dar emprego a quem porventura necessite. Em sua chegada a Natal, o presidente foi recebido por uma multidão que o aguardava pelas ruas da capital. Apoiadores de Jair Bolsonaro também organizaram a tradicional motociata, que mobilizou um grande número de motoqueiros. Também na chegada ao evento, o chefe do executivo tirou fotos e cumprimentou a população presente. Mota. De novo, o Datapovo se manifestando. Não só é a melhor pesquisa, como é de graça. Não precisa que nenhum banqueiro financie. A realidade é que o país caminha em uma direção virtuosa, apesar da crise. A gente pode citar aqui a Lei da Liberdade Econômica, o Marco do Saneamento, Lei do Gás, privatização da Eletrobras, redução de impostos, tudo isso depois de enfrentar uma pandemia e no meio de uma guerra. O governo Bolsonaro é o primeiro governo desde a redemocratização que vai terminar o mandato gastando um percentual do PIB menor do que gastava quando começou.
No governo Bolsonaro, houve uma redução de gastos com pessoal média de 3% ao ano. Compare isso com um aumento médio de 4% ao ano na época do PT. Paulo Guedes disse em Davos, enquanto o mundo inteiro caminha para uma recessão, o Brasil tem um crescimento previsto para o ano que vem de 1,5%. Agora, o presidente Bolsonaro foi o primeiro presidente brasileiro que eu vi ter a coragem moral de dizer que bandido tem que se dar mal e que a prioridade do Estado deve ser a proteção do cidadão de bem. Só isso resultou em uma queda de 25% no número de homicídios no Brasil no primeiro trimestre do seu governo. Só isso, para mim, já justificava o governo do presidente Jair Bolsonaro. Zé. Eu fico imaginando, Vitor, vendo essas cenas e vendo o que há, de fato, a se enxergar nesse governo em 3 anos e meio, e aqui a gente fala do que a gente enxerga, e de atos, não de palavras. Eu fico pensando o que acontece com essa elite brasileira que quer levar o preconceito, né, contra o Bolsonaro, o bolsonarismo, a caricatura que ele poderia representar da sua vida no parlamento, de deputado, diante dessa situação. São 3 anos e meio de boas políticas econômicas, o Mota já fez aí um bom painel, e sem corrupção. Eu destaco uma área que é um foco histórico de corrupção no Brasil, além da Petrobras, que a gente já falou bastante aqui no programa, mas a área de transportes. A gente teve, no período do PT, e não só no período do PT, a gente tem historicamente problemas de corrupção nessa área. Essa área foi assumida pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Se colocaram salvaguardas inovadoras sobre justamente o controle dos processos e conseguiu-se erradicar até aqui as denúncias de corrupção numa área que sempre foi a galinha dos ovos de ouro dos pilantras. Ora, isso é ou não é algo para se festejar? Eu fico à vontade aqui, eu analiso o que está sendo feito. Já assinalei várias vezes que o início do primeiro governo Lula foi positivo, foi de consolidação do Plano Real, depois virou uma roubalheira. O que esperar? Eu não sei o que esperar, não tenho bola de cristal. Início do governo Fernando Henrique, mesma coisa. Reforma fiscal, Plano Real, depois acabou se perdendo com crises externas, com crise de energia, e perdeu a mão. E aí se tornou um mau governo. É assim que tem que ser analisada a política. E hoje nós temos, de fato, a constatação de uma ocupação do Estado por esse governo positiva, técnica, é ou não é? Vocês vão ficar aí abraçados com essa caricatura, vão ficar abraçados com esse preconceito do bolsonarismo, com essa cara de nojo diante dos avanços? É estranho, Vitor, o comportamento aí de muita gente que já até prestou bons serviços ao país. Só para assinalar que no primeiro ano do governo Dilma Rousseff, primeiro ano, 2011, foram demitidos 7 ministros, 6 por irregularidade. E quase se abriu naquele momento, não se abriu porque foi abafado no Congresso, a CPI do DENIT. Esse DENIT que uma área cuja gestão catapultou o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas para a candidatura ao governo de São Paulo. Então isso não é brincadeira, isso é realização, isso é concreto. A sociedade está percebendo isso, está reconhecendo isso. E quem quer ficar abraçado e aferrado a essa tentativa de jogar aí gasolina nesse preconceito contra o bolsonarismo, está jogando contra o Brasil. E o Brasil está vendo isso e, de fato, esse cenário que nós vemos aí, né, é onde está o povo. O PT tem foto fake, aí os intelectuais, né, mortos-vivos aí, que afetam esse preconceito contra o bolsonarismo, contra o governo,
eles não conseguem mostrar nenhuma representação popular, se dizem democratas, falam em prosa e verso sobre democracia, mas não conseguem se associar a pessoas. As pessoas estão aí nas ruas percebendo esse avanço num período absolutamente adverso, um período de pandemia. Temos que tirar o chapéu, nós aqui temos independência total, temos que tirar o chapéu para essa gestão muito difícil, já foi citado aí o socorro aos invisíveis, né? A oxigenação da economia no momento de lockdown dificílimo. Isso foi feito, e foi feito por uma ocupação eminentemente técnica, do primeiro escalão. Não podemos fazer nada, apenas reconhecer que há resultado e ponto final. Augusto. Bom, quase todas as grandes fábricas usam aquela placa, né, para contar os dias, há quantos dias não há nenhum acidente de trabalho, né? Faz tantos dias que não ocorre nenhum acidente de trabalho aqui. Quando o governo Bolsonaro completou 100 dias, eu sugeri a ele, numa entrevista, que pusesse na frente do Palácio do Planalto uma placa adaptada. Faz 100 dias que não ocorre nenhum caso de corrupção com a anuência ou participação do governo federal. Pode agora atualizar. De lá para cá não aconteceu nenhum. No caso do governo Lula e Dilma, a gente se lembra, era todo dia aparecia um escândalo. Todo dia tinha alguma irregularidade. É por isso, para refrescar a memória do eleitor e para informar aos jovens brasileiros que vão votar pela primeira vez, eu propus que a gente reserve, a partir da semana que vem, alguns minutos do programa, para lembrar o que aconteceu no governo Lula. Vai faltar programa para tanto escândalo. E é só lembrar o que falou há pouco o Roberto Mota. Pega o caso da refinaria Abreu e Lima, e aí você vai ter uma sequência de absurdos prejudicando o Brasil. Foi fixado, o preço inicial era de 2 bilhões. Era em parceria com o Chaves. Venezuela pagaria uma parte menor, né, 40%, Brasil 60%. O Brasil levou um cano sem reclamar do Hugo Chávez, caiu fora e ficou com a conta toda da refinaria. Pois bem, de 2 bilhões chegamos a 22 bilhões e ainda não funciona integralmente. Diga, Zé. Olha, eu estou acostumado aqui a acompanhar governos, né? E sei exatamente qual é a funcionalidade de cada um. Do presidente Jair Bolsonaro é a confiança que ele dá aos ministros e secretários e como esta confiança se desenrola, porque não há acertos políticos e porque não há esses contratos que acabam na delegacia de polícia, como sempre, como nos anteriores. Então, esta responsabilidade de gestão é total e integral. Recentemente, chegou até o Palácio do Planalto um levantamento de todas as pastas do que fez o governo até agora, setor por setor. E esse levantamento mostra como o país se desenvolveu e como existem projetos em andamento. Ninguém vê uma obra bilionária, grandona sendo iniciada, projetos gigantescos. Sabe por quê? Nesses projetos é que rolam os 10%. As pastas estão empenhadas em concluir, e esta conclusão é importante, concluir projetos em andamento, ou seja, bem-estar para a população. Cada setor mostrou, e vem sendo cobrado assim, durante todo o governo, o que fez e o que entregou e o que está por entregar. É um documento muito amplo, mostrando todos os ministérios. Então é disso que fala o presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, o Auxílio Brasil foi um parto, porque ele olhava o projeto, o deputado, hoje deputado ex-ministro João Roma, levava a pasta, ele não está bom aqui e tal, acertou, até lançou. Porque ele queria, como ele disse, não é mudar nome, mas melhorar o projeto. Lançar um projeto que realmente tenha um alcance muito grande, que tenha um alcance real na mudança da vida das pessoas. Então, é disso que ele fala, é disso que o governo está fazendo. Quando o presidente da República
se distancia de amarras políticas nefastas nas pastas e deixa ministros e secretários gerirem e cobra resultados, a história dá certo. Então, assim, o presidente fica na política, né? É a função do presidente, cobra dos ministros, e esta liberdade e confiança dos ministros é que vale. Se você tem, como antes, um ministério todo loteado, onde cada partido coloca uma plaquinha na esplanada dos ministérios, não tem como cobrar. Não há uma conformação de governo porque está todo segmentado em interesses políticos e interesses cartoriais que não são republicanos. Eu acho que esse jeito de administrar já deu certo em vários governos estaduais. Eu tenho visto, inclusive, que governadores mais técnicos, que são gestores centralizadores, isso não dá certo. O que dá certo é isso, é confiar, né? Eu te nomeio ministro, não existe nenhuma conformação política, você nomeia quem você quiser e eu cobro resultados. É assim que está funcionando o governo e o que disse o presidente aí nessa fala. A gente vai para o intervalo agora e a seguir a polêmica envolvendo